O Senhor, ele une propósitos, mas para que isso aconteça, você precisa se unir a pessoas. O propósito também faz parte e faz passagem através das pessoas. Então, invista em você. Quanto mais você investir em você, mais você vai crescer. Não tem como a gente passar aquilo que nós não temos. Hoje eu tenho o prazer de receber no Central da Grandeza um convidado mais que especial. Hoje nós recebemos alguém que ele une fé, ciência, estratégia em um só propósito. Ele é teólogo, já trabalhou ao lado de grandes nomes como Pablo Marçal, desenvolveu projetos em comunidades de grande impacto no Brasil e hoje ele está dedicando a sua vida a treinar, mentorar pessoas que buscam posicionamentos, prosperidade e propósito dentro do mundo digital. Ele conecta espiritualidade, física quântica, lei da atração, sabedoria bíblica de uma forma que transforma mentalidade e desperta destino. Senhoras e senhores, recebam Marcos Castilho, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre bom estar em lugares bons, com pessoas boas, onde nós vamos trazer boas ideias e provavelmente tirar aí a dúvida de todas as pessoas que se encontram nesse caminho, nesse exato momento. Então, esse é o meu desejo aqui e muito obrigado pela oportunidade. Marcos, tu, deixa bem evidente, Felipe, hoje de formação teólogo. Como é que começou essa tua carreira dentro da teologia? Porque no mundo onde as pessoas querem a medicina, querem, sei lá, se formar no direito para atuar em grandes casos, faturar fortunas, querem mexer com digital, com IA, com tecnologia, com dinheiro, como alguém no século XXI diz, não, eu quero estudar sobre Deus, sobre conhecimento milenar da palavra, da Bíblia. Como é que isso nasceu dentro de ti? É curioso porque eu acredito que todos nós, que principalmente na nossa fase da infância, nós sempre temos aqueles sonhos, né? Você, como você acabou de citar, né? O médico, o engenheiro, o piloto de Fórmula 1, que acho que era um desejo de muitas crianças na minha época. Só que a minha vida, Felipe, ela foi tendenciada para esse lado, de me conectar com Deus, né? Estar dentro de uma igreja, inserido com pessoas. E acaba que essa vivência, onde você está lidando com pessoas o tempo todo, você acaba despertando esse desejo. E vem aquela paixão, né, de você poder falar daquilo que você ama, aquilo que queima no seu coração, que no meu caso é a fé, a teologia. Então eu decidi mirar a minha vida para isso, para aprender cada dia mais sobre Deus. E encontrando e conhecendo sobre Deus, eu desejei, mais do que tudo, passar isso para as outras pessoas. Uau! Qual foi o momento assim mais, nessa tua jornada com Deus, com a fé? Eu acho que a própria jornada de vida, qual é o momento que tu julga assim mais relevante, mais impactante, que deixou marcas, que construiu o Marcos de hoje, formado em teologia, impactando vidas, trabalhando em ministério, formando o time aí de players, como já formou aí como do Pablo Marçal e outros players. Qual foi o momento mais emocionante e marcante aí nessa tua trajetória? Cara, o momento mais marcante foi quando você realmente entende que aquilo que você ama, aquilo que você faz, isso tem o poder de impactar muitas pessoas. Então esse foi o momento que eu tive um clique assim, e falei, caraca, eu posso conseguir passar isso para mais pessoas. Acaba que você sai daquela bolha onde, sei lá, você anda com 5, 10 pessoas e você fala, cara, eu posso atingir pessoas em massa com isso. Eu posso influenciar o máximo de pessoas possível. Então andando com pessoas que acreditou nisso e a maneira que você também se entrega, né? Quando você decide entrar em algo, isso é um fator de muita diferença. Então, quando eu me conectei com pessoas que andavam nesse mesmo propósito, que é a parte do ensino, a parte de influenciar pessoas, eu consegui enxergar que isso poderia ser levado para uma alta escala de pessoas. Então, esse momento onde a chave virou de entender que eu posso sair de um bloco e conseguir construir fazer um monumento, né, se assim nós podemos dizer, isso foi um momento que mais virou minha vida ao ponto de querer passar isso não só dentro do meio da igreja, mas poder levar isso para pessoas lá fora. E tu acha que a internet hoje digamos assim, o maior caminho? Não existe outro caminho hoje de maior influência que não seja a internet, porque o celular ele está na mão de todo mundo. Então, se você vai andar hoje no metrô, você vai encontrar praticamente todo mundo mexendo cada no celular. 10, eu acho que 9. Se você hoje vai num culto de uma igreja, você vai ver pessoas talvez ouvindo a mensagem e também com o celular na mão.
Tu acha isso bom ou ruim? Por esse lado é ruim. Você vai também no cinema, você vê pessoas filmando. Então, todos os ambientes você consegue ver o fator comum entre eles, que é o celular. Então, não tem como hoje você, que é profissional, você que trabalha também na área educacional, você trabalha na área religiosa, você deixar de usar a internet. Porque é ali que as pessoas estão. Tem muito de pastores brigando, ó, entrou nessa casa, pega teu celular, guarda, tal. Tu acha que isso ainda tem campo para isso? O pessoal não se submete, não se submete? Cara, é bem difícil falar isso, porque ao mesmo tempo que nós cobramos isso, né? Vamos dar um exemplo num culto, o pastor fala, ó, guarda o seu celular aí, preste atenção aqui. Você vê que até a própria pessoa que faz isso, ela é uma dependente do celular. Então, o celular, ao mesmo momento que ele é um benefício para nós, porque o celular, na verdade, ele foi criado para potencializar e melhorar aquilo que você tinha muito esforço para conseguir. Então, vamos dar o exemplo aqui da lanterna do celular. Quem hoje anda com uma lanterna? Tem como você carregar aquela lanterna daquele tamanho? Cara, não tem como. Você vai andar com a calculadora hoje? Uau. Cara, não tem como. Você vai andar com uma câmera digital gigante. Juntaram várias coisas de grande utilidade numa Exatamente. única coisa, e tu acha que esse é o devido ao sucesso, acesso à rede, computador, Sim. acesso ao Você pegou pagamento de aquele computador contas. daquele tamanho e fez ele ficar desse tamanhozinho. Uau, e tem esses vídeos aqui, né, que nosso pessoal às vezes edita via computador, profissional, tal, e tem às vezes não consegue, então edita via CapCut, celular mesmo, rapidão, né? Sim. CapCut depois manda um patrocínio para nós, né, Paulo? Estamos divulgando, mas enfim, aplicativos que são de edição. E é incrível, cara, não perde qualidade. Eu pego um vídeo que eu edito no celular, que a gente faz no celular, um vídeo que a gente produz lá nos gráficos, nos editores profissionais, né, do computador, não perde. Tu vai ter vídeos na mesma qualidade. E é interessante essa observação assim de juntar muita coisa boa numa só coisa. Sim. E aí ela simplesmente é um fenômeno que, infelizmente, às vezes eu acho que tem os prós e contras, né? Alguns cérebros também estão apodrecendo do vício em dopamina barata, em futilidade. Então não é, eu acho que o celular em si, tu acredita que é o quê? Que é o que a pessoa consome nele que pode influenciar para o sucesso ou para o fracasso? Sim, eu vou dar um exemplo aqui que às vezes pode ser banal, né? Se assim nós podemos dizer, mas eu acredito que vai furar o raciocínio que as pessoas às vezes têm. Mas na internet ela só existem dois pontos que você vai poder entrar nele. Ou você é o traficante, ou você é o usuário. Então vamos dar exemplo. Não, eu quero ser o usuário. Tá aqui, o celular tá aí, todo mundo tem acesso à internet hoje, você paga pacotes muito baratos. E você faz o que você quiser. E acredite, as pessoas passam 5, 6, 7 horas do dia Nossa. mexendo no celular. Perdendo tempo. E assim, não, mas eu uso para estudar. Cara, não dá. Você já tentou estudar pelo celular? Cara, você vai vendo um vídeo ali, cara, que vídeo bom. Daqui a pouco você já passa pro próximo estudo. Você acaba anulando o que você acabou de gastar tempo O estudando. magnetismo de entretenimento é muito poderoso. Sim, aí você está estudando um personal, daqui a pouco, como o algoritmo ele é viciante, ele estuda a pessoa, ele faz uma análise daquilo que você realmente está assistindo, aquilo que gastou o tempo dos seus olhos, e ele joga automaticamente já um outro conteúdo parecido. E acaba que você fica viciado naquilo ali e você não consegue sair. Aí já o outro lado do produtor de conteúdo, onde ele é o traficante nesse exemplo, né? Ele é aquele que produz... Tudo algoritmos, tudo aquele público. que ele produz a droga pro consumidor. Então tem esses dois lados. Eu acredito muito que, principalmente o lado produtor de conteúdo, que é a área que eu trabalho, né, onde você vai começar a desenvolver, se posicionar, você precisa de criar estratégias para que você possa influenciar as pessoas. Esse lado é um dos mais difíceis hoje. Porque a pessoa que quer virar produtor de conteúdo, ele é um consumidor. Então ele quer deixar de ser um usuário de droga, né, se assim nós podemos dizer, para virar um traficante. E quando ele decide entrar nessa área, ele encontra muita dificuldade. Por quê? Porque ele não quer largar a substância que virar a influencia chave ele. de consumidor para criador. Exatamente. Aí para ele criar, ele fica o tempo todo vendo outros conteúdos. Cara, vou gravar isso aqui. Você pode ver, você que está assistindo agora, eu tenho certeza que se você deseja criar conteúdo, você já cria. No seu celular, lá na parte de salvos, tem muita coisa que você salvou e você nunca fez nada. Uau. Esse é o poder do celular. Você salva e não faz nada. E ele fala, não, eu quero produzir. Você não consegue porque você está viciado. Você precisa entrar na clínica de recuperação.
que é essa clínica de recuperação? Desintoxicado. É um método. Você precisa aprender agora a deixar de usar ele como um consumidor para começar a produzir. Isso precisa de toda uma estratégia, precisa de um posicionamento, precisa de você, de fato, mudar a sua mentalidade. Reprogramação mental, eu acredito, né? Desintoxicação, e não é fácil. Tu que trabalhou com players como o Pablo Marçal, né? Trabalhou em comunidades evangélicas que, de repente, nesse segmento também da mídia, de comunicação, de prospectar pessoas, de aumentar a comunidade, qual foi a maior lição que tu aprendeu com eles? Aqui no Central da Grandeza, a gente busca extrair sempre conhecimento através das histórias, das experiências, do conhecimento especializado. E os players que a gente está buscando trazer aqui são players que todos tiveram grande sucesso. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Marcos, que trabalhou, né, com uma comunidade muito grande no país, no Brasil, né, no Brasil e fora do Brasil, comunidade evangélica, e trabalhou com players, um dos maiores do mundo, né, que é o Pablo Marçal. Qual foi a maior lição e aprendizado que tu extraiu dessa convivência com esses players que são referência aí mundial? Primeiramente, eu acredito que o que eu mais aprendi, se eu posso extrair, principalmente nas comunidades, é o que não fazer. Porque a maioria vai falar, não, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, mas, cara, o que eu mais extraí foi o que não fazer. Porque o que não fazer? Cara, o que eu mais aprendi foi que pessoas não são máquinas. Pessoas têm sentimentos, pessoas têm desejos e pessoas têm problemas. E eu acredito que hoje as maiores comunidades, principalmente quando nós falamos de grandes estruturas, algumas delas, elas pecam muito no aspecto de não arrebanhar a pessoa de fato. Você leva a pessoa para a comunidade, ela é solta ali e acaba que essa pessoa vai se perdendo. Então, entender que não são só números. Então, o que eu mais aprendi nessa jornada, principalmente andando com grandes pessoas, é que pessoas são pessoas. É a parte humana do negócio, que a gente exclui muito, porque principalmente no digital hoje, você vê uma gama de mercadorias ao tempo todo no seu celular, cada 2, 3 reels que você vê, aparece uma propaganda. Os stories a mesma coisa. Então, acaba que você é bombardeado o tempo todo a comprar, e acaba que você pode ter a grande chance de enxergar as pessoas apenas como números e não como pessoas. Uau. Então, o nosso papel hoje, eu acredito que o seu também, Felipe, acompanhando o seu trabalho, é de buscar esse equilíbrio entre entender que você pode cobrar por algo, mas o seu papel também é ajudar o próximo. Então, acho que esse é o fator mais importante nessa jornada que eu pude aprender. Eu vejo players assim que é uma corrida desenfreada, ensandecida pelo like, pela visualização, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Claro que, consequentemente, lá na frente resulta em leads. E aí eu vejo que houve essa... A Bíblia fala assim, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Né? Se esfria amor, vira dinheiro, vira negócio, vira só lead. E tu acredita que essa humanização, ela está fazendo falta no mercado hoje? Eu acredito que muito. Você vê, cada dia mais as coisas estão acelerando. Você pode ver pela sua vida, pela minha. Cara, o dia parece que não tem 24 horas mais. Não sei se você já parou pra pensar, cara, estávamos dormindo agora há pouco e já é tarde. Os dias... Então, assim, as coisas passam muito rápido e acaba que isso afeta praticamente todas as áreas da nossa vida. Hoje, como a gente citou o exemplo aqui da internet, o excesso de dopamina, e principalmente barata, acaba que vai precificando as coisas. E existem coisas que vão tendo valores altos para você e coisas que vão perdendo valor. E as coisas que mais estão perdendo valor hoje é as coisas que mais deveríamos valorizar, que é o que o dinheiro não compra. Que é o que? A família. Hoje a pessoa mexe no celular o tempo todo e ele não tem tempo para a família. Conversamos sobre isso, né? Ainda nos bastidores a gente almoçou junto, aí estou falando desse processo que eu estou passando, para quem está acompanhando aí, eu estou enfrentando um câncer na família, que é do meu pai, e foi uma coisa súbita, sabe? Rápida. Então eu estou um pouco assim, sonolento aqui, eu viajei a madrugada inteira para vir para cá. E eu falei, poxa, às vezes no momento de dor, de angústia, a gente também extrai boas lições. E aí nós conversávamos no bastidor, e o Marcos, o Paulo, nossa equipe aqui, cara, vocês estão comendo aqui, vocês não sabem como é que foi estar no hospital, dar um pouquinho de água, meu pai molhava a boca, ai, que coisa boa, meu filho. E tudo que ele bota só para sentir o sabor, porque o câncer dele é no estômago. E só de sentir o sabor, cara, eu vejo assim, daí quando eu chego em casa eu não consigo mais comer sem lembrar dele. Assim, meu Deus, que dádiva eu posso comer.
Que dádiva eu posso andar, eu posso movimentar, ele não consegue ir no coisa banheiro. Simples, né? Coisa que a gente faz todo dia. Nossa, cara, e é muito impactante, assim. Em que momento, assim, tu virou essa chave de... Tu estava lá na igreja até então, né? E tu disse, não, eu vou pegar todo esse movimento, eu quero ajudar a comunicar, eu quero fazer disso também algo que vai além só de vender na internet, quero humanizar, quero dar todos os meus insights, experiência para a internet. Em que momento tu deu essa virada? Porque, a princípio, tu começou antes de trabalhar com o Pablo, era na igreja. Sim. É porque dentro da igreja acaba que você fica preso dentro da agenda. Então, não estou dizendo que isso é errado, mas acaba que você segue uma agenda, uma cartilha, né? Que você precisa de fazer aquilo ali e já tá estabelecido, não tem para onde você correr. E como o meu nível de envolvimento foi muito grande, né? Além de fazer o seminário teológico, eu tinha um desejo de ser pastor, então acaba que o ritmo de entrega sua dentro de uma comunidade é muito grande. Então acaba que você não pensa lá fora. Para você não existe um mundo lá fora. Fica dentro da bolha religiosa. Você fica ali dentro da bolha e aquilo ali é a sua vida. E acaba atrapalhando outras áreas da sua vida. Não estou dizendo que você entrou dentro de uma comunidade e isso vai te atrapalhar. Eu estou dizendo o nível de envolvimento que você tem. Então, a partir do momento que você se entrega mais, acaba que o seu tempo ele vai indo embora. Então, eu vi que isso aconteceu muito comigo. E chegou ao ponto de eu querer expandir isso. Cara, eu vou levar isso para outras pessoas. Eu posso falar disso em qualquer lugar sem usar uma placa. Sem usar o nome. Quem é que disse? Quem te mandou aqui? Quem que te enviou? Quem me enviou foi Jesus. Eu posso falar num sinaleiro de trânsito. Eu posso falar num elevador. Eu posso falar numa favela. Você pode falar em qualquer lugar, numa escola, numa roda de empresários. Você pode falar daquilo que Jesus tem feito na sua vida e o quanto ele tem influenciado você. E isso você pode levar para qualquer âmbito, qualquer área profissional hoje na vida das pessoas. Que o que as pessoas mais querem. Ontem mesmo estávamos num evento, onde tinha vários empresários e empreendedores, e em um determinado momento na palestra, o palestrante falou, vocês querem saber mais sobre business, o business, os negócios da vida, ou vocês querem saber sobre a palavra de Deus? Porque ele deu uma referência bíblica e uma exposição da palavra, e a galera ficou louca, pum, explodiu a cabeça deles. Então, nesse momento, a resposta foi unânime. Todo mundo levantou a mão e falou, não, queremos saber sobre a Bíblia. Mudou a direção do evento e levou a galera a experimentar, até mesmo entender a essência e a seriedade que a Bíblia tem, até mesmo com os seus negócios, com a sua família. Porque, cara, não adianta. Se você não investir em Deus e na sua família, não importa o que você decida construir na sua vida, parece que mesmo você conquistando, Felipe, você perde o sentido. Parece que você chega lá e não era a cor que você tinha visto antes. Parece que perdeu a cor. Eu acredito que você, e acho que qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui, vai ter essa convicção de, às vezes, conhecer alguém que teve tudo e, no fim, ele descobriu que não tinha nada. Eu idealizava muito, né? Eu vim de família muito pobre, então, cara, como é que deve ser ter dinheiro? Pô, como é que deve ser ter reconhecimento? Como é que deve ser ter poder? E aí eu saí de vendedor de peixe para deputado. Tive poder, reconhecimento e dinheiro. E não tinha paz. E não tinha paz. Era um inferno. É que, na verdade, não tinha inteligência emocional para lidar com aquilo. Eu acho que antes de tu pedir algo, eu quero R$1 milhão, peça ampliação do receptáculo interior. Sim. Eu quero inteligência emocional para lidar com isso e quero isso. Aí sim. Então eu não sabia dizer não, por exemplo. E eu me sobrecarregava de trabalho. Eu não sabia impor limites, eu não sabia ter uma visão de quem era um parasita, que só estava ali para me sugar, e quem estava ali realmente que me amava. E era contado na palma da mão, pai, mãe, quem me ama. As pessoas amam o que tu tem, tua posição, teus seguidores, o teu status. Perde tudo para você Papai e mamãe gostam de ti de verdade. E aí, né, tô falando dessa situação do meu pai. Meu pai foi a única pessoa que, quando eu não tinha o poder, o status, e aí ele sempre do meu lado. Nunca, sabe, me abandonou. Então, são experiências tremendas que mostram que as glórias desse mundo são efêmeras, passageiras e enganosas, porque eu idealizava. O dia que eu tiver, tu tem, e aí vem o pior vazio, porque daí é pior ainda, né? Que quando eu não tinha, eu ainda idealizava aquilo. Se eu chegar lá. E aí tu chega lá e tu não tem, tomava uísque para dormir, medicava. Foi um período difícil. Esse é o grande problema que a maioria busca hoje. Porque se a vida é ganhar dinheiro, simplesmente... Cara, quando você ganhar, a vida perde o sentido. Vem um vazio existencial. Sim, você não consegue... Você chega no limite, porque se o dinheiro é o seu limite, quando você alcançar ele, acabou.
E na verdade não é esse o nosso propósito de vida, né? Se você entender que tudo que você tem é uma oportunidade de você compartilhar com os outros. Todo conhecimento que você absorve, tudo aquilo que você estuda, o tempo que você gastou preparando tudo é para influenciar pessoas, não é para guardar para si. Pensa, eu vou estudar para me ensinar, simplesmente. Eu vou enriquecer para mim usufruir sozinho. Não vou construir uma família, eu não vou estar divertindo com alguém. Pensa, você vai na praia sozinho. Você vai assistir um filme sozinho. Vou jogar a bola sozinho. Como que você joga a bola sozinho? Não tem como. Deus nos projetou para estar em conjunto, tem né? Não que ter adianta. pessoas. Uau. Como é que tu enxerga essa relação assim, entre a bíblica, a física quântica, lei da atração? Tu fala de comunicação, de posicionamento, estratégia, né? Se posiciona muito bem no marketing e, ao mesmo tempo, tu tem essa formação em teologia, fala de Deus, usa isso também como uma ferramenta de evangelização, é o ID de Jesus, né? Levando boas novas aos corações. Como é que tu enxerga essa relação assim hoje que tá? Nós conversávamos isso no bastidor, foi uma conversa que foi muito interessante, né? Daria outro podcast, né? Falando sobre essa relação que está tendo muito, né? De física quântica, cada dia vem provando que somos partículas subatômicas que reagem ao observador. Lei da atração, que é aquilo que tu ora, crendo, como se já tivesse... E a Bíblia que diz isso, né? Já tivesse recebido, tu recebe. Como é que é o teu posicionamento com relação a isso? Eu acredito que parece ser coisas totalmente diferentes, mas na verdade elas tocam na mesma chave. É praticamente a mesma coisa. Então tudo que nós acreditamos, tudo que nós projetamos, isso influencia na nossa realidade. Então basicamente, então, se você for ver na Bíblia, lá no livro de Hebreus, fala, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção daquilo que nós não vemos. Isso você pode dar um nome de fé, física quântica, lei da atração. Não interessa Esse versículo, o nome. desde pequeno, eu decorei. Fé é o firme fundamento de coisas que não se vê, mas se espera. Caramba, será que é igual criança que fantasia, fica aquela fantasia, aquilo vivo na mente, como se aquilo fosse real? E esse versículo é de Hebreus? Sim, Hebreus 11. Muito impactante Hebreus esse 11. versículo. Fazia algum tempo já que ninguém citava ele. E tu acredita então que tem essa relação entre aquela fé, aquela esperança, essa cocriação? Sim, eu acredito muito nisso. Eu acredito que sai do ponto quando você leva esse ensinamento o mais distante possível dos princípios que Deus acredita. Então, até a fé eu posso distanciar ela de Deus. Seja a física quântica, seja a lei da atração. Isso vai depender da forma que você escava esse assunto. Como você lida com a fé. Porque se a sua fé é só para se engrandecer, aonde que Deus está nisso? Então, um campo vibracional, tu acredita que ele vai ser emitido através de um propósito? Tem que ter um propósito. Se tu tem fé, mas é uma fé para se vingar, tu bloqueia, seria isso? É muito difícil. Eu tenho fé para que Deus destrua algo na vida do irmão meu, do Felipe. Cara, não faz sentido. Tinha um cara que... Isso não é fé. Tinha um cara, Paulo, que falou assim, cara, tô orando, Deus tem que me dar um carro, cara. Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um carro, ele queria uma caminhonete. Se o dia que Deus me der esse carro, cara, minha sogra, desgraçada. E nisso eu já tava abençoando ele, né? Assim, não, cara, Deus vai te dar esse carro. Vamos orar, eu tô contigo, nós vamos pra campanha. Mas agora, o dia que eu comprei esse carro, minha sogra desgraçada que me humilha... Então, eu sei que, não, peraí, cara. Então tu não quer o carro. Tu quer a vingança da sogra, tu quer validação, tu tá sofrendo. Isso aí é o bloqueio, não vai chegar. Sim. E realmente, ele ficou um tempo lá em campanha, oração, e nada aconteceu. E aí ficaram amigos, se perdoaram, a sogra parou de atormentar ele fez as pazes com ela. Pouquíssimo tempo depois, ele montou uma nova empresa, comprou o carro que ele queria, depois comprou outros e cresceu, mas tu acredita que o propósito, ele influencia muito? Cara, se não tiver propósito, a vida não tem razão, a vida não tem motivo. Você vai lutar por quê? Você vai acordar de manhã para quê? Você vai cuidar dos seus filhos para quê? Tudo tem um propósito. Quem vive hoje fora do propósito, e aqui eu não tô nem usando na questão religiosa. Cara, você precisa saber para onde você tá indo, com quem que você tá indo e o que que você vai fazer quando você chegar lá. Não dá simplesmente para mim sair aqui desse estúdio e começar a andar. Pensa, se eu sair daqui, eu começo a andar. Sem mapa, sem destino. Sem mapa, sem destino, sem guia, sem direção. Eu simplesmente vou andar até ver onde minhas pernas conseguem chegar. E muitas pessoas estão vivendo assim hoje. Caramba. Ele dorme, ele come, ele acorda, ele conversa até com pessoas, mas sabe aquele dia assim que você está esgotado e você não está querendo que o amanhã chegue? Essa é a vida de uma pessoa que está debaixo de uma falta de propósito. Cara, muito impactante isso que o Marcos falou. Vou pegar um gancho aqui, ó, fazer um pitch.
né? Eu tenho o livro dos sonhos, que é exatamente o que o Marcos está falando. Eu fiz isso para mim, as pessoas começaram a pedir, aí eu expliquei, são 7 elementos que tu organiza. E nós conversávamos sobre isso mais cedo. Harvard tem um estudo que 82% das pessoas, pensa, que 82% de 8 bilhões de pessoas agora no planeta estão vivendo assim, caminhando sem destino. Onde é que eu vou? O que eu vou ter? Como é que vai ser minha vida financeira? Como é que vai ser minha vida espiritual? E aí eu comecei a fazer isso para mim. Meu Deus, eu não posso viver assim. Porque Harvard tinha um estudo que 83% não tem, uma média de 20% até tem, mas elas não anotam. Apenas 2% de seres humanos pegam uma extensão do cérebro chamada agenda e anotam. Eu quero isso, chegar nesse ponto, aqui e ali. Aí foi Todo dia ele vai... O cérebro, eles falam que o cérebro, eu quero ganhar 100 mil. Aí o cérebro vai dizer, o que tu faz hoje? Dá para ganhar 100 mil? Não, não dá. E aí ele começa a criar caminhos, mecanismos. Então, no livro dos sonhos, gente, são 7 elementos. Está disponível. Depois eu vou botar o link na bio para vocês. Está disponível para vocês. Ele é para vocês acessar. Bota aqui nos comentários, livro dos sonhos, que a nossa equipe manda para vocês o link, para vocês terem o treinamento completo de como fazer o teu livro dos sonhos. Como fazer exatamente o que ele está falando aqui, nos ensinando. Viver com direção, com propósito, com caminho, com fé, com direcionamento, com um mapa. Ele é um mapa de corpo, alma, espírito, mentalidade, crença. Então não perde essa oportunidade de ter esse treinamento completo. Tu acredita que existe, Marcos, algum código, sabe, bíblico que explica a força do pensamento, da palavra? Não, Felipe, esse código aqui, esse segredo bíblico, isso reforça o que nós estamos falando. Cara, eu acredito que Romanos 12 encaixaria muito bem, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Uau! Eu amo esse versículo, é um dos versículos que eu leio todos os dias da minha vida, porque se você não renovar a sua mente, não tem como você crescer. Você experimenta coisas o tempo todo, todos os dias, todo dia você vai aprendendo alguma coisa. Mas se a sua mente não for a mente de Cristo, você não vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu acho que o nosso objetivo aqui como homens e mulheres de Deus, todo mundo que está acompanhando, é você fazer a vontade do Pai. O grande propósito hoje para a sua vida é fazer a vontade do Pai e não a nossa. E é a nossa luta todos os dias, né, Felipe? Tenho certeza que você tem tantas coisas que você quer fazer, mas você até estava me dando um exemplo agora há pouco de uma oportunidade que apareceu, que era muito boa aos seus olhos, que poderia mudar você de patamar, e você decidiu falar, caraca, isso não está dentro do meu propósito. E isso, como você falou, né, a dificuldade de falar o não. Aqui está a vitória. Quando você enxerga que aquilo vai tirar você do seu propósito, cara, esse não, ele vale a pena. Esse é o melhor não que você pode dar na sua vida. Passou um filme na minha cabeça, né? Eu recebi um convite para ir para a Suíça, representando uma empresa lá na compra do medicamento e ganhar royalties sobre essas compras e vendas e transições, né? E são transições, gente. Só um medicamento lá de oncologia é R$1 milhão. Um medicamento. Então, tu imagina que eu ia comprar uma gama de uma dúzia de medicamentos e me virar sócio lá da empresa, ganhar participação, ganhar royalties. Só que ao mesmo tempo, aí passou um filme na minha cabeça. Primeiro, o meu coração, nossa, que oportunidade de Deus. Bora, é agora, tô pronto. Cadê o profeta para confirmar? Veio aquela coisa no meu coração, assim, cara, de novo tu vai agir no impulso. E aí eu me vi assim dentro de avião, dentro de hotel, e passou um filme do que eu já vivi. Eu falei, meu Deus, cara, ele é do Kairos, nós somos do Cronos, e o Cronos talvez só sirva para isso, para mim entender que eu não sou feliz fazendo isso. Eu sou feliz pregando a palavra. Aí eu orei, eu me quebrantei espírito, me ajuda a me centrar, a ter alegria. E aí depois vem essa situação do meu pai também, né, da enfermidade do meu pai. Então eu pensei, poxa, de que valia agora? Imagina, a tristeza do meu coração tá na Suíça, sabendo que o meu pai que precisa do meu amor, do meu carinho, minha família precisa da gente aqui. Eu acho que seria uma tortura na minha alma. Então, o livramento de Deus. E o que tu diria assim para pessoas que elas dizem assim, Felipe, acontece muito aqui de pessoas que estão nos assistindo e de repente ela não acredita assim, não, esse negócio da ciência, como vocês estão falando, da física quântica e da religião, isso aí não se mistura, ciência é ciência, religião é religião, é fé, né? O que tu diria para essa pessoa que não acredita nessa junção de ciência e espiritualidade e fé? Na verdade, a pessoa que pensa assim, ela precisa de realmente avaliar muitas coisas da sua vida, né? Porque às vezes você fala coisa no impulso, né? Ou às vezes você está sendo um papagaio, você está repetindo alguma coisa que alguém te falou. E quem te falou? Quem que é essa pessoa que te falou? Então nós precisamos sempre de avaliar isso, porque se você é cristão, se você acredita em Deus, você também precisa de acreditar na ciência. Lucas, que escreveu
um dos livros, né, uma das cartas que está na Bíblia, Lucas era o quê? Médico. Então, peraí, como assim? Você pode ver que hoje, todo cristão, ele necessita de um plano de saúde. Você não adoece? Todo mundo adoece. Sempre que você ora, você é curado? São coisas que a gente precisa de avaliar. Existem coisas que talvez um remédio ali pode te curar também. Deus pode usar um médico para te ajudar ali no momento da cirurgia. Deus pode trazer essa sabedoria. Isso em qualquer área existe essa junção entre Deus, a ciência. A ciência está o tempo todo provando a existência de Deus. Se você acompanhar os noticiários, você vai ver o tempo todo eles comprovando tudo aquilo que a Bíblia já disse que aconteceu e o que iria acontecer. Então tá aí, é muito claro para nós podermos simplesmente enxergar e às vezes tirar essa proteção que nós temos, às vezes de ver na ótica cristã essas coisas como medicina, como a própria política. Então as pessoas criou esse bloqueio de falar, não, a religião e a ciência não se misturam. A política e a religião ela não se mistura. Como assim? Você mora aqui, meu irmão. Você tá aqui na Terra. Você adoece, você precisa de comer, você precisa de política. Caso esse bloqueio assim, na mente das pessoas, na visão, cosmovisão, visão de mundo, visões limitadas que eu penso assim, tu acha que é a fé, tu acha que é a religião, tu acha que é o ambiente, falta de desenvolvimento cognitivo? Cara, eu acho que a falta de desenvolvimento cognitivo ele é muito real no nosso país, né? Isso é um fato que nem precisa trazer dados aqui, porque é comum você ver isso quando você conversa com qualquer pessoa na rua. Você vai ver que as pessoas não conseguem interpretar um texto. Cara, eles não conseguem fazer uma análise simples de uma reportagem. Você vê que tudo é entendido de forma errada. Você vai acompanhar aí os grandes jornais aí que tem em suas redes sociais, você vai ver erros lá grotescos. Você fala assim, caraca, como assim um cara formado fazendo essa escrita desse jeito? Então você acaba vendo que o nosso país, literalmente, ele é um país atrasado. Mas quando se entra a parte da fé, nós podemos ver que existe uma falta de conhecimento e talvez até uma falta de interesse das pessoas de buscar o que é realmente o que está escrito numa palavra. Eu acredito que, isso falando da palavra bíblica, né? De uma mensagem que você está ouvindo. Cara, quem você conhece, Felipe, que sai de um culto, ouviu uma mensagem que ele achou muito boa e ele foi para casa para examinar as escrituras? Deixa eu ver se o que o pastor falou aqui é verdade. E a Bíblia diz julgai, né? Deixa eu ver se está no profecia. contexto. Porque se você chega lá e fala assim, pastor, esse versículo aqui que o senhor falou que ele não está nesse contexto, camarada, como é que o pastor vai receber isso? Yes. Eu me lembro de uma vez numa aula de teologia. De uma igreja por causa disso. Sério? Cara? Porque falar dos dogmas bíblicos, né? Os dogmas da palavra. Existem dogmas que são imutáveis para a salvação. E o pastor é daqueles bem imutáveis para a salvação. E são eles, anota aí, dízimo, Santa Ceia, o dízimo, a Santa Ceia e as águas batismais. Dízimo, Santa Ceia e as águas batismais. Aí eu fiquei com isso, assim, fui pra casa, comecei, nossa, gente, dogmas. Aí comecei a ver como é que eu tava na fita, né? Se eu tô bem, tô dando dízimo direitinho, Santa Ceia, batizei. Comecei a ler. Daí nisso, olha que incrível, né? O Espírito Santo, ele às vezes te liberta das cadeias do medo da religiosidade. Eu abri nos evangelhos, comecei a ler, e até que eu cheguei ali no momento do ladrão da cruz, que estava um homem à destra. Daí depois eu vi que um evangelho fala que os dois zombavam. Não eram só, achei que era só um, da esquerda. Não, eram os dois. Um evangelho fala que os dois estavam te... Não, olha aí, não é tu, é o Cristo. Desce aí, salva tu e salva nós aí também, pô. Aí, ele quieto. Aí até que a Bíblia diz que tem um despertar, disse, não, cara, falou pro outro, né, não atormenta ele, esse cara não é igual a nós. Esse cara é inocente. Daí ele, falando nisso, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Cristo para em agonia e diz, ei, hoje mesmo tu estarás. Aí pra quê? Numa reunião, eu fui me correr. Pastor, me explica um negócio que eu tô confuso. Por que o ladrão da cruz não deu dízimo, não batizou, não deu ceia, não tomou ceia e inaugurou o paraíso? Porque foi bem enfático, né? Não é metafórico. Não, hoje tu vai estar comigo no paraíso. Aí como é que é assim? Aí, injusto, né? Gerou um debate. Cara. Deu uma discussão, né? Porque era um momento de reunião. Basicamente isso. Se você questiona hoje, você se torna, isso dentro da religião, você se torna um rebelde.
E depois disso, o pastor nunca mais gostou de mim. Eu fiz uma pergunta na inocência. Eu encontrei vários professores, tive muitos professores bons no seminário teológico, mas tivemos alguns professores que eles não tinham conhecimento, eles estavam ensinando. E assim, todos os meus professores de seminário, eles são pastores. Ou seja, eles estão dentro de uma igreja e eles cuidam de pessoas. E um ensinamento errado, nós não temos noção quanto isso pode prejudicar a pessoa na sua vida comum e o relacionamento dela com Deus. Então, acredito que, voltando lá no que você falou, acredito sim que a questão cognitiva também, mas também a falta de interesse que as pessoas têm de ler a Bíblia. Parece que a Bíblia Se familiarizado com o emborrecimento, né? E parece assim que a Bíblia está virando um enigma, aquele labirinto que a pessoa lê, ela não consegue entender mais nada. Então, a pessoa pega um contexto errado, um versículo isolado e cria uma teologia. E ele cria uma religião em cima de um versículo. Eu não sei se você vai recordar agora, Felipe, de uma época que passou no Fantástico essa matéria. Eu vi no Fantástico. Eu ainda era bem mais novo, né, do que agora. E falou de um determinado pastor que teve uma interpretação errada da Bíblia e ele tinha relações sexuais com as irmãs da igreja, porque ele leu lá, se eu não me engano aqui agora era em Oséias. Ele vai lá, pega a mulher do seu irmão adúltera e ele leu adultera. Ele ia lá e para santificar, sei lá qual era o argumento que ele usava na época. Era a reação dele, né? Mas aqui tem um acento, meu amigo. Aqui é adúltera, né? Tem o acento. repórter mostra pra ele. Não, peraí. Cara, foi uma cena muito louca. E isso é engraçado, mas, cara, pensa. Os irmãos, os esposos, né, dessas mulheres queriam matar esse cara. E olha que loucura. E ele fez isso porque pela ignorância. Agora, pra você ver, um cara desse tá numa posição de ensino, ensinando algo completamente errado. E não só ensinando, praticando coisas erradas. Então, o poder que a palavra tem na nossa vida. Então, as pessoas precisam de aprender a ouvir. Tu acredita que esse emburrecimento... Porque assim, ó, eu tô viajando aqui. O governo, ele provoca esse emburrecimento em massa. Por que o nosso colégio não tem educação financeira, educação emocional, né? Não é só QI. Eles treinam QI, física, quântica, matemática, sei lá, português. Mas o governo emburrece a sociedade, pelo menos é o que a esquerda vem fazendo há 20 anos, dominando um monte de loucura, um monte de pauta de ativismo que nada acrescenta em inteligência emocional, inteligência financeira. Mas a gente sabe que isso é um propósito claro, é manter o gado, a massa, trabalhando, pagando imposto, bonitinho, porque essa nata vive. Será que tu acha que o mesmo processo não acontece dentro da religião? Porque esses grandes líderes de convenção, os grandes, não estou generalizando, claro, mas os caras sabem, conhecem, sabe? Pega aquelas revistinhas, né, das escolas bíblicas dominicais. Poxa, eu passei 20 anos naquilo e é sempre o mesmo ciclo, um conhecimento que a gente sabe que é raso. Pô, esses caras, será que eles não têm uma profundidade trabalhando com a palavra todos os dias? Tu acha que esse emburrecimento não é proposital para controle de massa? Porque o Deus que é vendido é o Deus do medo. Sim. Olha, tu não deu dízimo, o devorador vai bater na tua porta. Cuidado, é inferno, o capeta jaz. Sempre então fala-se mais em Satanás, em punição, em um monte de coisa ruim que vai vir, do que naquele Deus que é espírito, que está em todo lugar, que é amor, que tu tem acesso a ele, que tu não precisa de oráculo, que tu não precisa de... Né, esse livre acesso não é ensinado, que há poder na oração de um justo, pode muito em seus efeitos. São coisas que ficam assim meio escondidinhas. Não, mostra isso aqui, ó, o Deus que vinga. Será que isso aí não é proposital para controle de massa, para um sistema financeiro? Cara, infelizmente isso é uma realidade nos nossos dias. Antes acho que sempre foi, né? Eu não sei se sempre foi, porque... Mas tu leu ali a história da igreja, Constantino? Sim, a história da igreja, ela traz muitas histórias assim, mas nos dias de hoje, eu não sei se você percebeu, mas esse número, ele multiplicou de forma que não dá para escalar. Não dá para você entender, assim, falar, caraca, aonde que nós vamos parar? Porque hoje você vê dois níveis. O nível mais baixo teológico possível, aonde se prega muita heresia, aonde se abre a Bíblia na sorte. Ali você embaralha ela como se fosse uma carta de baralho, e aí você tira uma página ali e fala, vou falar isso aqui hoje porque é o que Deus quer. Cara, você vê que não tem um estudo, não tem um momento de oração, de consagração, simplesmente abre de forma aleatória e fala-se qualquer coisa. Imagina, Felipe, você sai lá da sua casa no domingo, um dia que é o descanso,
das maioria das famílias trabalha aí de segunda a sábado, domingo é o dia do descanso, e é o dia que você vai lá para aprender um pouco sobre Deus, chega lá, o camarada abre a Bíblia na sorte. Cara, é loucura. E nós temos esse lado de uma ignorância completa, onde o ativismo da lei é muito grande. Você não questiona, você faz, trabalha, e nada tá bom, nada tá satisfeito. Você tem que trabalhar mais, você tem que entregar mais, e você acaba vivendo uma vida franciscana, aquela famosa vida onde você não vai ter nada, você vai viver ali para igreja estrutura, igreja e CNPJ. Instituição. E aí nós temos o outro lado que é o mais prejudicial. Não sei nem se tem como ser mais prejudicial que esse que eu falei agora. Tem. Sabe qual que é? As igrejas que estão aí vivendo na famosa hipergraça. Porque a hipergraça hoje ela veio para tomar o lugar, o nome, aquela nomenclatura que usava da teoria da prosperidade. Que é dinheiro acima de tudo. E aí trocaram o nome, agora a gente veio com a hipergraça, onde... Cara, você pode tudo, Deus te ama, não importa o que você faça, Deus vai continuar te amando, que isso também é uma verdade, mas não desse jeito, e acaba levando a parte financeira para o negócio. Você precisa de ser rico, você precisa de ser próspero, você precisa de ser ambicioso, e nada contra isso. Mas, cara, no culto... Mano, nem fazendo, entendi o teu posicionamento. Não, você tá nem ali pra fazendo ouvir uma apologia você tá ouvindo ali você tá indo no culto para ouvir uma palavra de confronto, para mudar a sua vida, sua família. Você sai no domingo para ouvir assim, caraca, saindo desse culto aqui, como que vai ser a minha segunda-feira? Eu vou influenciar pessoas, eu vou levar pessoas para Cristo? Não, você vai vender um livro, você vai levar essa pessoa para uma conferência, você precisa trazer mais gente, que a gente precisa multiplicar as nossas igrejas, nossos prédios. É um business, é um negócio. Cara, é muito louco. Aí você entra numa esteira, você começa num curso aqui, depois tem um outro, e você não sai mais nunca. E que crescente que teve, né? Se tornou um business multibilionário, né? Tem alguma coisa que movimenta hoje? Tu acredita que o cara... Mais do que a igreja hoje? Tem alguma coisa? Eu acho que dos pilares aí, a igreja está entre os maiores. As maiores movimentações bancárias do mundo é a igreja. E aonde que está indo essa grana? Não, ela concorre com nichos assim, com Nike, com a indústria do petróleo, com... Estética. Com indústrias multibilionárias e elas estão concorrendo. Até porque é o seguinte, não é só o poder... Maquiavel, por isso que falou, isso não é de agora. Né? Se Constantino, houve Lactâncio, que era o conselheiro, ele entendeu que seria um baita negócio, não sei aquela conversão, há muita dúvida, né, se aquilo foi realmente de Deus, se não foi, mas se Constantino viu que ele podia unificar um império, e tu vê que o Império Romano vive, a Igreja Romana, que é a Igreja Católica, é a instituição mais organizada e vive, 2000 anos se passaram. Então... Se Constantino, impérios ultrapassaram gerações e crises e guerras mundiais, então tu imagina a força. E aí, lembra que eu conversei contigo sobre o livro de Maquiavel, que ele está dando conselhos sobre o principado, o que ascende ao poder? E ele fala sobre tudo que tu deve cuida com o principado eclesiástico, que eram os papas da época, porque eles falam em nome de Deus, e aí até o traficante teme, opa, é Deus, não vou meter, melhor não meter. Deus está falando, as pessoas têm um temor e um respeito. Isso acaba sendo o calcanhar de Aquiles das pessoas, né? Sim, onde a maior manipulação existe hoje é quando você coloca a figura religiosa, né? O pastor, o apóstolo, a apostila, sei lá o nome que as pessoas dão, o semideus, e acaba que essa pessoa usa esse temor, essa autoridade ele quer virar o oráculo, para né? ele virar o guru, o oráculo. Ele é o detentor da verdade, ninguém pode questionar. Se ele estiver ensinando errado, você, meu irmão, vai embora. Fica lá. Para não deixar a tua cabeça confusa, porque quando eu falo esse assunto, ele é pinga-fogo. Sim. Isso aqui dá um monte de cancelamento, um monte de hater, depois os religiosos vão odiar nós por esse episódio. Mas eu vou deixar assim uma mensagem bem clara para você entender tudo que a gente está aprendendo aqui. É o quê? Sobre tudo que tu deve guardar, a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida, o centro das emoções. E lá no centro das tuas emoções, o que eu venho fazendo, Marcos? Eu guardo o temor do Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto, isso agrada ao Senhor? Tá, Felipe, dinheiro, né? Eu fico na pobreza ou eu fico ou luto pela abundância? Na verdade, tu não pode deixar apenas ele virar uma idolatria, sabe? De modo que você ame mais ele, os teus bens, do que o teu Criador, do que tudo que ele te dá. Então, eu sempre ensino as pessoas assim, trabalhe, prospere, ame a prosperidade com um propósito, que tu falou aqui mais cedo.
Que propósito? Por que eu quero R$1 milhão? Não, eu quero fazer isso, aquilo. Eu quero contribuir com a humanidade. Eu lembro de um agricultor que nunca prosperava. Eu ensinei isso para ele. Prospere com um propósito, cara. Entenda que quando ele produz arroz, tu tá saciando a fome do mundo. E ele começou a produzir dentro dessa perspectiva. Hoje ele é um grande mantenedor de obras missionárias. Sim, eu acredito que tudo que Deus nos dá é para compartilhar. É para abençoar a humanidade, né? Você precisa abençoar as pessoas. E eu disse para ele que também a divindade quer que ele desfrute, coma bem, beba, descanse. Quando ele entendeu isso, que a divindade não queria ele pobre, na escassez, que Deus queria ele prosperando para que ele abençoasse o mundo e aí ele seria abençoado, abençoando. E ele entende hoje. Então, gente, não deixe dinheiro virar uma idolatria. Ele não pode, né, idolatrar teu coração. Tem que vir com um propósito de abençoar a humanidade. E sobre o Senhor é guardar o temor dele. Tudo que eu vou fazer, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça para a honra e glória dele. Então tudo que a gente faz, o nosso deitar e o nosso levantar, isso agrada a Deus. Isso é da vontade de Deus. Esse é o temor do Senhor que eu guardo. Isso vem me ajudando demais, cara. Tudo que eu vou fazer. Eu recebi um convite, como eu conversei, para ir para a Suíça. Fiquei todo bobo. Você é pronto. Estou milionário em tantos meses com a negociação que está, com a operação da empresa muito grande. Sim. E aí eu pensei, isso agrada ao Senhor, eu largar o meu Escola da Grandeza, os meus alunos, as mentorias, todo mundo que eu estou ajudando, mentorando, os livros que eu estou escrevendo. E aí eu disse que cheguei à conclusão que desagradaria ao Senhor. Então, cumpra, sabe, no teu coração todos os dias aquilo e faça aquilo que agrada ao Senhor e você não vai precisar de religião, de oráculo, de instituição te controlando, te manipulando e você será alguém que vai viver essa plenitude de vida, encontrar prazer nas coisas simples. Vou continuar aqui. Quer isso concluir? Só para concluir também, eu acredito muito que quando a palavra fala que a verdade ela é que vai nos libertar, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então aqui nós não estamos querendo levar você a conhecer instituições para você simplesmente questionar. Não, conheça a espada que Deus colocou na sua mão. Uau. Se a Bíblia é o nosso guia, como que você pode participar de um lugar e você não estuda esse guia? Você simplesmente segue de forma cega. Você precisa de estudar, você precisa de questionar a palavra. Você só vai entender quando você começar a questionar. Marcos, qual que é o segredo para mim entender a Bíblia? Para mim começar a formar uma opinião, para mim começar a entender contextos, histórias, fatos, datas, utensílios, vontade, emoções. Como que eu vou entender isso tudo, cara? Comece a questionar tudo que você lê. Você precisa questionar. Peraí, como que é esse questionamento? Cara, quando é que isso aconteceu? Para quem que estava sendo falado? O contexto. Como isso pode encaixar na minha realidade hoje? E você vai fazer uma oração, Senhor, como que eu posso mudar a minha vida a partir desse conhecimento que eu tive aqui agora? Porque o conhecimento, Felipe, por si, cara, não vai mudar nada na vida de ninguém. Eu conheço pessoas que já leu a Bíblia aí mais de 20 vezes e não acreditam em Deus. Então, assim, conhecimento por conhecimento, todo mundo tá cheio. Na verdade, as pessoas estão obesas com excesso de conhecimento que nós temos hoje. Agora, o que vai mudar mesmo é aquilo que você pratica. Se você praticar, leu aqui, ó. Lá em Provérbios 23, 7 está escrito. Porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Cara, eu preciso de praticar isso aqui. Como que isso aqui vai afetar a minha vida? Sabe? Que é algo que nós precisamos de entender. Como que eu vou ter isso? Quando eu conheço a verdade. Sem conhecer a verdade, facilmente você vai ser manipulado por pessoas que querem cumprir o propósito deles. E se não torna escravo, o seu. né? Não Sim. se torna um escravo, gente. Sim, a Bíblia que você conhece hoje é a Bíblia que você leu ou a Bíblia que você ouviu? Essa é a pergunta que eu deixo para você que está nos acompanhando. Mas fique tranquilo que você é aluno da Escola de Grandeza ou você é aluno do Central, né, que é um podcast voltado à sabedoria e conhecimento. Eu tenho certeza que todo esse debate vai enriquecendo, sabe, o teu intelecto, a tua vida espiritual, a tua vida emocional. E aí é tudo que a gente não quer. Pessoas escravas da religião, do sistema político, né, sendo manipulados, comulgados, sendo depenados. Aqui você terá sabedoria e o Central da Grandeza é um podcast que foi voltado para que você cresça e prospere em todos os sentidos. Deixa eu continuar aqui com ele. Sabe, tu que trabalha muito com digital, posicionamento, estratégia, marketing, brand pessoal, como é que tu usa princípios espirituais para ajudar os teus alunos a se posicionar no digital? Cara, vai depender muito de como que essa pessoa tá no momento. Porque, principalmente no momento da mentoria,
eu procuro entender, primeiro, quem é a pessoa, o que ela faz, aonde que ela quer chegar e no que ela acredita. Porque eu preciso entender. Porque se eu estou lidando com uma pessoa que tem um conhecimento bíblico, sabe daquilo que Deus pode fazer na vida dele, aquilo que ele pode entregar como cristão, são as primeiras coisas que eu vou tratar com eles. Falo, nossa, você vai dar uma mentoria de Bíblia? Não necessariamente, mas eu preciso entender quais são os problemas que essa pessoa está passando e no que ela tem acreditado nesse momento. Então é muito importante ter esse alinhamento antes mesmo de nós seguirmos para frente, porque senão a pessoa ela não vai entender aonde que eu vou entrar. Porque às vezes a pessoa está com um problema, Felipe, para você entender, vamos dar exemplo. Eu tive um aluno que não grava conteúdo porque ele simplesmente tem vergonha. E aí você fala assim, Marcos, vergonha é algo normal. Cara, não é. Nós precisamos de entender por que você tem vergonha. E as perguntas que eu vou fazendo, cara, o que aconteceu? Você tem a última memória de quando você passou vergonha? Qual o sentimento que isso trouxe para você? Cara, a gente vai tratar a parada na raiz. Porque se eu simplesmente ler um conteúdo lá para ele, vergonha se perde fazendo. Que é o que a maioria está ensinando na internet. Não, você faz, você vai perder a vergonha. Não é bem assim. Tem pessoas que têm feridas. Tem pessoas que teve episódios que aconteceu com ela no passado que levou ela a ter esse estado que ela está hoje. Então precisa de ter essa análise, esse critério. Então, a pessoa não conhece Jesus e é um mentorado seu. Como que você vai fazer? Cara, eu vou fazer as mesmas perguntas. E se ele não conhece, já é uma oportunidade de eu levar ele a conhecer. Uau, muito bom. E em camadas mais profundas, né? Tu acredita que existe uma diferença entre postar conteúdo e viver missão digital? Sua missão no digital? Existe, porque se você posta por postar, você é só mais um. Vamos dar um exemplo. Quem não quer nada no digital, você pode continuar postando sem rumo, sem direção, sem propósito. E a vida que segue. As pessoas vão dar like, outros não, e tá tudo certo para você. Agora, se você quer empreender, porque eu acho que o digital é uma empresa. Eu acho que todo influenciador, todo mundo que quer criar conteúdo tem que lidar com o digital como se ele fosse a sua empresa. Isso aí, e lá eu sou o patrão? Não, lá você é o funcionário. Porque assim, Felipe, você falou pra mim que você grava praticamente 2, 3 vezes por dia, né? Bastante. Cara, você é o funcionário desse negócio. E qual é o erro assim que tu vê que o pessoal do digital, principalmente que estão iniciando, estão se lançando aí no digital, qual é o erro que tu vê assim? Não, Felipe, isso aqui é o erro comum que mais o pessoal, mais a galera comete. Cara, acho que são 2, né? O primeiro é a necessidade de aprovação. A pessoa fica o tempo todo precisando ser aprovada. Aí, como não teve muita curtida, logo essa pessoa para de produzir, ela para de criar os conteúdos, porque, eu fiz esse baita conteúdo aqui, cara, paguei para uma agência fazer tudo e não deu certo, flopou. A pessoa para. Então, esse é o maior erro. E o segundo é começar já querendo ganhar dinheiro. Nossa. Cara, isso leva você a se prostituir. Porque se você tá nessa ganância tão grande de conseguir um dinheiro para ontem, provavelmente você vai precisar de enganar as pessoas para você ganhar. E, cara, acaba que você vai negociar a sua essência. Você tá na internet hoje para quê? Você quer influenciar pessoas para quê? Muito bom. Existe Eu acho que essa é a grande processo pergunta. A suportar, né? A construir a comunidade, até ela comprar de você, ganhar confiança em você, e até entrando construção de um produto. Exatamente, até entrando na parte quando eu trabalhei com o Pablo, eu vi isso, né? As pessoas talvez não sabem, mas o Pablo demorou mais ou menos uns 17 anos para estourar. Nossa. E aí você fala, caraca, foi isso tudo? Foi isso tudo. Praticamente 17 anos. Então assim, nossa, mas hoje o cara tá num patamar muito grande, o cara tá influenciando milhões de pessoas, só que ninguém quer ver o seu começo, Felipe. As pessoas estão interessadas onde você chegou, não como que você começou. As lives que você gravava que tinha 20 pessoas. Cara, todo mundo que quer crescer no digital precisa passar por esse processo. E não estou dizendo que você vai ter o mesmo tempo do Pablo lá, de 17 anos. Hoje, o preço do Pablo é muito alto porque ele está contando todas as experiências que ele teve na jornada inteira e custa isso hoje. Porque esses 17 anos, e fora os que estão até hoje, ele se comprime hoje no Pablo que
que está sendo vendido hoje. Então ele tem que expor o trabalho dele hoje, a mentoria, seja os produtos hoje, num valor muito bom, muito considerável. Por quê? Porque isso faz parte da jornada que ele seguiu, que se você andar junto hoje, você vai conseguir acelerar. E você não vai precisar de passar os 17 anos. Ele vai te ensinar como que ele chegou e o que ele fez para você acelerar nesse processo e alcançar o mais rápido o sucesso naquilo que você deseja. O que tu acredita que é mais importante, Felipe? Não é estratégia, é autenticidade, não, é espiritualidade. Se tu botasse assim, o que é mais importante? Estratégia? Cara, eu acho que o último é a espiritualidade. Eu acho que vai depender muito daquilo que você fala. Não vai, acho que nem todo mundo que está na internet hoje vai falar de Deus. Eu acho que não entra muito nesse caso. Agora, a estratégia e a autenticidade, cara, são primordiais. Se você não conseguir ser você mesmo diante das câmeras, se você não conseguir ter uma boa estratégia, não adianta ter um bom conteúdo se você não tem uma boa estratégia. Você precisa de montar uma equipe, se você quer crescer, monte equipe ou ande com pessoas que já estão fluindo nisso. Pega a estratégia e pratica. Deu errado, pegue outra estratégia e vai fazendo. Agora, o que você jamais pode negociar, a sua estratégia ela pode dar errado. Várias e várias vezes. Então, todo mundo que cria conteúdo, às vezes você lança um conteúdo aqui e flopou, foi ruim. Você lança outro, foi mais ou menos. Você lança outro, foi bom. Aí você, caraca, aprendi que aí você lança ele de novo, ele já não é bom. Então, toda estratégia, ela tem um time certo. Então quanto mais você posta, mais você vai aprendendo. Agora, sem a sua identidade, a sua autenticidade, cara, tá tudo jogado pro ralo. Porque montar um personagem hoje, Felipe, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Eu acho que você já deve ter conhecido alguém que você vê assim, você fala, caraca, na internet parece uma pessoa diferente, chega aqui no pessoal é outra. Geralmente são pessoas que vivem o personagem. Então tá tudo feliz aqui, na casa da pessoa tá um desastre. Então, cara, seja autêntico, seja você mesmo. Cara, as pessoas amam quem você é. Autenticidade. Isso eu acho que a coisa que eu aprendi que é mais importante, Felipe, é que as pessoas amam quem você é. Nunca quem você copia, quem você projeta. É quem você é. O que você é vai influenciar. Você não tem amigo? Tem amigo que gosta de você? Mano, o que você vai fazer na internet hoje? Mostrar o que já acontece nos seus bastidores. Se as pessoas gostam de você, muitas outras pessoas vão gostar. E acaba que eu acho que esses dois pilares aí, tanto a questão da estratégia e da autenticidade, são principais. E aí, se você conseguir ainda colocar essa parte de que Deus fala com você, as experiências que você tem em Deus, se você puder aplicar isso na vida das pessoas, cara, eu acredito que a sua chance de crescer vai ser bem maior do que todas as outras pessoas que não fazem. Já teve algum momento que tu pensou assim, não, eu vou desistir da missão? Desistir do digital, aqueles altos e baixos da emoção que dá. Como é que tu superou isso, se teve esses momentos? Cara, eu tive, como eu falei, eu andei com o Pablo por um tempo, aprendi muita coisa. E no começo eu estava como treinador, um dos treinadores do Pablo. Abria palestra, dava cursos junto com ele, fazia viagens, tudo isso. E eu trabalhava ali também na área da estratégia junto com ele, né? De fazer os planos, como que isso vai fazer, como que nós vamos lançar. Participei de lançamentos. E só que chegou um momento, cara, da minha vida que eu precisei de parar. E a grande pergunta que veio pra mim na época foi, cara, você vai fazer isso mesmo? Porque eu tava num nível, Felipe, pessoalmente falando, cara, eu tava misturando muitas coisas. E eu cheguei num momento assim que eu falei, cara, ou isso aqui vai pra frente ou eu vou ter que parar. E acabou que isso juntou bem na época que a minha filha nasceu, que foi o momento de eu dar o maior start, a maior proposta que eu tive de crescimento foi nessa época e eu decidi parar. Falei, cara, não tô bem pra isso agora. E passamos por esse momento que a gente estava passando por um momento delicado, principalmente financeiramente falando. Foi um momento que eu falei, cara, eu vou dar uma travada aqui. E eu saí daquilo que eu mais gostava, que era ensinar pessoas. Se tu voltasse assim para dar um conselho pro teu eu jovem, iniciando aquele momento, o que tu diria? Cara, para não parar. Eu acho que consertar a rota é mais importante do que desistir da rota. Então eu deveria ter parado, analisado, ter feito outra estratégia e ter continuado. Eu acredito que os frutos seriam bem maiores do que são hoje, né? Então, eu acredito muito que a forma como você se posiciona também, né?
na frente do problema. Eu acredito que eu ganhei muita experiência, né? Quando você perde oportunidades, você ganha experiências. Do que fazer, do que não fazer. Sim. Qual é o conselho que tu deixaria hoje para quem está iniciando, está buscando uma estratégia no digital, está buscando construir a sua marca, o seu brand pessoal, está iniciando, sabe? Qual seria o teu maior conselho para pessoas que às vezes querem prosperar, mas estão se perdendo no caminho? Depois de tudo que tu passou, trabalhando ao lado desse player, trabalhando na comunidade evangélica, né, com a tua experiência também, da tua formação teológica, o que tu daria conselho para essas pessoas que estão querendo começar, mas ainda estão meio perdidas no caminho, ou que já começaram e ainda estão assim nessa confusão? Eu acredito que uma das melhores dicas que eu posso passar, já entrando na parte de quem está trabalhando no digital, eu acho que o que você precisa hoje de fazer é parar de acompanhar muitas pessoas, de consumir muito conteúdo. Uau. Então, se você fica misturando todas as coisas, buscando conselho de vários sábios, você vai acabar encontrando a ignorância. Então, assim, mas na multidão de sábios existem os melhores conselhos. Sim, mas você não convive com esses sábios. Você está consumindo conteúdo que eles colocam lá. E cada um tem uma linha. E quando você junta tudo, elas não têm uma proximidade. Elas têm o quê? Distanciamento. Um fala de uma coisa. Esses dias eu estava vendo um conteúdo na internet, provavelmente você deve ter visto. Acho que foi vários cortes que colocaram de uma pessoa da área da alimentação falando, não coma ovo, porque o ovo tem tais malefícios para você. Aí aparece um outro corte falando, não, coma ovo, porque ele faz bem. A outro, pare de tomar leite. Leite não foi feito para isso. Aí o outro fala, não, pode tomar. Cara, você vai acreditando naquele tanto de coisa, você vai ficando maluco. Então quem está querendo criar, quem está querendo começar, escolha uma pessoa, modele, estude, porque se deu certo para essa pessoa que você gostou, e se é a mesma linha que você anda, só pratica. Eu acredito que vai dar certo. Agora, entrando nas outras áreas, principalmente de quem já começou e se sente travado, cara, você precisa de investir em você. Pare de querer comprar equipamento, pare de querer fazer vários cursos e invista em você. Uau. Cara, pare o que você está fazendo, comece a escrever. Eu acho que você até comentou na hora que a gente estava almoçando, você tem o costume de escrever. Cara, isso é muito bom e é uma das coisas que a galera perdeu. E eu tava vendo, já tem uns dias que eu não escrevi mais. Escrever que eu tô falando para vocês é pegar uma caneta, um lápis e escrever. Planos, e eu fui escrever sonhos. ontem aqui no evento que a gente tava. E, cara, algumas palavras nem saía. Sabe, parecendo assim que eu sei, mas sabe aquela preguiça de escrever? Você vai fazendo aquela letra de médico. Eu não sei se os médicos escrevem daquele jeito por preguiça. Mas, cara, eu escrevi, saiu meio que uns rabiscados assim, que depois eu tinha que decifrar o que eu escrevi. Então, assim, para o que você está fazendo, calcule e começa a investir em você. Investir em você é o quê? Tratar as áreas e mapear aquilo que você tá vendo e enxergando que não tá fazendo você crescer. Talvez vai ser os seus amigos, talvez vai ser o lugar que você está, talvez vai ser aquilo que você está consumindo, mas se você não mapear, não tem como crescer. E teologicamente falando, se você quer conhecer a palavra, se você quer conhecer a Deus, conheça as pessoas. Meu irmão, Deus está nas pessoas. Você fala, como assim? Que absurdo é esse? Cara, não tem como servir a Deus, Felipe, sem servir as pessoas. Tem como eu ser crente, cristão, ser um crente fiel, sem estar dentro de uma comunidade? Eu até acredito que seja possível, por mais que seja difícil. Mas se lá fora você não tiver também envolvido com pessoas, cara, não tem cristianismo. Nossa. Cara, que prazer que você tem em receber, Felipe, um milagre na sua vida e não poder testificar isso para outras pessoas que estão precisando. Que glória que tem de você receber uma cura e não poder falar isso para alguém. Que glória que você tem de entender o poder da oração e, como você falou, ir lá no seu pai, no leito e orar por ele. Que glória teria se nós não pudéssemos fazer isso? E a glória não é nossa, a glória é para engrandecer o nome de Deus. Então, toda vez que você for estudar as Escrituras, estude nessa ótica. Cara, eu vou estudar isso aqui para mudar minha vida e para me influenciar pessoas, porque esse é o nosso papel. O ID é basicamente isso. Vá, fale de Jesus, expulse os demônios, cure as pessoas em todo lugar. Muito bom. Como é que as pessoas podem se conectar mais ao Marcos Castilho e aprender mais contigo, conectar o teu trabalho? Como é que elas fazem para te acessar
tá ouvindo, assistiu até esse momento, eu quero deixar na descrição. Então, conta para nós aí como é que a gente faz para te acessar melhor aí os teus conteúdos e treinamentos. Perfeito. Hoje eu moro em Goiânia, estou em Goiânia. E para você ter acesso, praticamente você vai precisar de ir lá no Instagram e pesquisar, né? @CastilhoMV, e você vai encontrar todos os conteúdos. Lá tem link para você conversar comigo, você participar de treinamentos, para você ter a mentoria ali para sua área de estratégia, de posicionamento, aquilo que você realmente precisa de avançar, aquilo que está te travando. Pela experiência que eu tenho, eu vou ter a oportunidade, se você quiser, de destravar você e levar você a crescer e fazer isso de forma natural. O que eu mais bato em cima, Felipe, é fazer a pessoa crescer de forma natural. Que assim, você não precisa esforçar para nada, você simplesmente faz aquilo que tem que ser feito e vai dar certo. Muito bom. Senhoras e senhores, aqui no Central da Grandeza, tive o prazer de conversar com o Marcos Castilho, um cara temente a Deus, bom profissional, trabalhou com grandes players e compartilhou um pouquinho dessa espiritualidade. Marcos, só te agradecer por este episódio tão incrível. Hoje foi o 13º episódio, se não me falha a memória, ou 14º episódio. 12º episódio, então foi uma alegria a gente estar iniciando o Central da Grandeza, mas tenho o prazer de ter grandes players e foi, né, mensagens de grande valor para a gente crescer juntos. E eu vou finalizar então mais o Central da Grandeza com a mensagem final. Marcos, deixa a tua mensagem final aí para quem está te assistindo. Primeiro eu agradeço pela grande oportunidade de estar aqui, foi um momento ímpar, né? Do nada eu apareci aqui em Barueri, em São Paulo, em Alphaville, e me conectei com pessoas que tem o mesmo propósito, o mesmo coração, pessoas que eu posso olhar nos olhos e enxergar um futuro brilhante. Isso eu acredito que é muito importante. E para você que está ouvindo, eu deixo essa mensagem para você. Eu acredito muito que o Senhor, ele une propósitos. Mas para que isso aconteça, você precisa se unir a pessoas. O propósito também faz parte e faz passagem através das pessoas. Então, ande com pessoas, conecte com pessoas, conheça a palavra e principalmente invista em você. Quanto mais você investir em você, mais você vai crescer e você vai poder passar coisas boas para as outras pessoas. Não tem como a gente passar aquilo que nós não temos. Uau! Então, gente, ó, confirmei aqui, esse foi o 13º episódio. Aí tinha que vir o nome de Deus para abençoar o 13º episódio. Quem já tentou gravar o 13º e não deu certo aqui. Então, tu veio para abençoar, Marcos. E foi um 13º episódio incrível. A gente teve aqui um papo muito especial. Então, gente, esse foi mais um Central da Grandeza. Vou finalizar pedindo para vocês, não deixe de te inscrever no canal, não deixe de ativar os sininhos para receber notificações. Todos os dias ao meio-dia nós vamos entrar aqui com o Central News. Nós vamos pegar um balanço das notícias mais hypadas da internet. Tem uns pinga-fogo, teve É bom, eu não vou dar spoiler do que vem por aí. Mas amanhã, meio-dia, a gente entra ao vivo e depois entra os episódios gravados, que são convidados especiais, como foi o caso do Marcos hoje. A gente sempre vai estar extraindo boa história, boa lição, referências como o Marcos nos ensinou tanto hoje dá para a palavra, posicionamento, ele que vai para o digital com toda essa base também espiritual, isso faz muito bem. Então não deixe de ser um aluno aqui do nosso podcast do Central da Grandeza. Um beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Fui!